O juízo final começou em 1844 e eu vou te mostrar isso na Bíblia de forma clara e irrefutável. Esta afirmação é a conclusão de um sistema hermenêutico construído sobre múltiplas premissas extraídas umas das outras e não um ensinamento que emerge diretamente do texto bíblico. Nenhum texto da Bíblia menciona o ano 1844. Trata-se de uma data calculada por William Miller a partir de um equívoco histórico e que, ao falhar, o grande desapontamento de outubro de 1844 foi reinterpretada retrospectivamente pela fundadora adventista Ellen G. White como o início de um juízo investigativo no Santuário Celestial. Essa reinterpretação não possui qualquer precedente exegético anterior a 1844. Eu vi que Deus enviou seu anjo para mover o coração de um fazendeiro que não cria na Bíblia e o levou a estudar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente aquele escolhido para guiar sua mente e abrir ao seu entendimento profecias que sempre haviam sido obscuras ao povo de Deus. Anjos de Deus acompanharam William Miller em sua missão. Ele era firme e destemido. Proclamou destemidamente a mensagem. Embora se opusessem a ele cristãos de profissão e o mundo, e fosse açoitado por Satanás e seus anjos, não deixou de pregar o evangelho eterno às multidões onde fosse convidado e de fazer soar o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. 2 dias após o grande desapontamento, o Daily Orgus, de 24 de outubro de 1844, registrava a internação de Abigail Shepard no Hospital Psiquiátrico de Worcester, completamente demente, após ouvir as doutrinas de Miller. No dia seguinte, 25 de outubro, o mesmo periódico noticiava que um cidadão de Pleasant Street, Boston, havia cortado a própria garganta após enlouquecer pela ilusão millerita, e que um jovem de 18 anos chamado Kelp havia se jogado no rio Niagara em Black Rock. Suicídio documentado. Na mesma semana, Moses Clark, presidente do Conselho de Comissionários do Condado de Grafton, homem de bom senso e bem informado, afogou-se após cair na ilusão miserável do millerismo. Os números institucionais são devastadores. Em 1843, aproximadamente 7% de todas as admissões no State Lunatic Hospital foram diretamente atribuídas ao movimento millerita. Mais da metade dos casos de origem religiosa naquele ano. Cerca de 70% dos casos de insanidade associados ao millerismo ocorreram na Nova Inglaterra, com Nova York registrando 20% adicionais. Os asilos continuaram admitindo pacientes cujos colapsos mentais eram ligados ao millerismo até 1862, 18 anos após o desapontamento. Os relatórios de jornais da época documentam crianças encontradas congeladas em acampamentos, lavouras apodrecendo nos campos, famílias sem comida, pregadores fugindo com dinheiro dos fiéis, assassinatos e surtos de violência coletiva. O New Saturday Cabinet, de 7 de novembro de 1844, resumiu com precisão: é mais que provável que o resultado dessa insanidade prossiga com a morte de muitos. O próprio William Miller, em 1845, rejeitou publicamente Ellen White e o grupo que dela emergiu, declarando não ter confiança em nenhuma das novas teorias, incluindo a doutrina da porta fechada da graça que White pregava. O Deus da Bíblia não guia ninguém a suicídios, internações psiquiátricas, ruína financeira e destruição de famílias. O que os anjos de Deus produzem é descrito em Gálatas 5, 22. Amor, paz, longanimidade. O que o millerismo produziu está documentado nos jornais de outubro de 1844. A conclusão é inevitável. Deus não estava envolvido nisso. Que prova de maneira inquestionável que existe sim um juízo antes da volta de Jesus e que ele já começou. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10 mostra o início do juízo final de Deus, onde o Deus Pai se assenta em seu trono para julgar o reino que persegue os seus santos aqui na terra e para lhe tirar o domínio. Porque essa interpretação é uma maluquice da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a visão de Daniel 7 é apresentada como um tribunal histórico que começa em um momento específico da linha do tempo terrena. Mas isso não é o que o texto diz, nem como a tradição exegética o interpreta. Daniel 7, 9 a 10 é uma cena da soberania eterna de Deus,
não um evento datável em 1844. A explicação correta e 100% bíblica é que Daniel 7, 9 a 10 usa linguagem teofânica. O ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam, que descreve a majestade permanente do governo divino, não o início cronológico de um processo judicial em uma data específica. A expressão se assentou, aramaico yetib, não implica que Deus antes não reinava. O Novo Testamento cita Daniel 7, 13 a 14 em referência à exaltação de Cristo após a ressurreição. Atos 2, 33 a 36, Hebreus 1, 3, Efésios 1, 20 a 21. Não há um evento adventista de 1844. João 5, 22 afirma que o Pai a ninguém julga, mas todo o juízo entregou ao Filho. O julgamento já está nas mãos de Cristo desde a sua ascensão, não a partir de 1844. Então, os livros do juízo se abrem diante de uma infinidade de seres celestiais. Também nos versos 13 e 14 nós vemos Cristo vindo em nuvens, dirigindo-se não à terra, mas à presença do Pai na sala do tribunal celestial para tomar posse do reino deste mundo que foi usurpado por Satanás. Esta é uma das interpretações mais problemáticas do vídeo. A adventista fanática redireciona propositalmente Daniel 7, 13, que na tradição adventista serve para negar a segunda vinda nesse texto, a fim de encaixá-lo no esquema do tribunal de 1844. Mas essa leitura contraria o próprio uso que o Novo Testamento faz da passagem. Note como essa adventista deseja falar, antes de pensar e pesquisar. Daniel 7, 13 a 14 é citado pelo próprio Jesus diante do sumo sacerdote. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. A expressão vindo com as nuvens é uma imagem da parousia, segunda vinda, não da ascensão. Na ascensão, Atos 1, 9, Jesus subiu em uma nuvem. Mas o texto de Daniel não descreve a ascensão. Descreve o Filho do Homem sendo conduzido à presença do Ancião de Dias para receber um reino universal. A interpretação adventista cria uma dicotomia artificial entre 1844, tomada do reino no tribunal, e a segunda vinda, entrega do reino, ausente do texto bíblico. Ainda no capítulo 7 do livro de Daniel, no verso 25, nós vemos o poder perseguidor do povo de Deus, simbolizado por uma ponta pequena que sai do quarto animal, que é o Império Romano. Ele aparece ali mudando os tempos e a lei e dominando os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O termo tempo em profecia bíblica significa ano. Portanto, um tempo mais 2 tempos mais metade de um tempo equivale a 3 anos e meio. E 3 anos e meio contém 1260 dias. Então, usando o princípio profético do dia-ano, 1260 dias são 1260 anos. Por que ela errou novamente? O chamado princípio dia-ano, pelo qual cada dia de uma profecia representaria um ano na história, é a pedra angular de toda a cronologia adventista. Porém, esse princípio não é um ensinamento bíblico sistemático. É um método interpretativo herdado do medievalismo judaico e cristão que foi amplamente aplicado de forma inconsistente. A enganação que ela está propondo é absurda porque os 2 textos usados para fundamentar o princípio dia-ano, Números 14:34 e Ezequiel 4:6, estão em contextos completamente diferentes. Números 14:34 é uma punição literal histórica, não uma regra hermenêutica. Ezequiel 4:6 é um ato simbólico com aplicação específica. O próprio Daniel usa o período de tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em Daniel 12:7, e o relaciona a um período de tribulação literal que termina com a ressurreição, Daniel 12:1 a 3. Não com a prisão do Papa em 1798. O Apocalipse usa 1260 dias, 42 meses e tempo, tempos e metade, de forma literalmente intercambiável. Apocalipse 11, 2 a 3, 12, 6 e 14, 13, 5, sugerindo um período escatológico concreto. A aplicação do dia-ano aos 2.300 dias de Daniel 8 para chegar a 1844
exige que o ponto de partida seja o decreto de Artaxerxes em 457 a.C. Mas esse decreto não é o da reconstrução do templo, e a cronologia persa é disputada pelos assiriologistas. Que vigorou desde o ano 538 d.C., com o Edito de Justiniano, que concedeu ao Papa o mesmo poder dos imperadores romanos, até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general de Napoleão Bonaparte, o francês Berthier, dando fim então à autoridade que o papado tinha sobre os reis daquele tempo. Essa adventista está mais perdida do que cego em tiroteio, mas está agarrada aos pés de Ellen White, da mesma forma que os israelitas aos pés de Baal. Perceba uma coisa: esta construção histórica é imprecisa em pontos fundamentais. Os adventistas travam toda a sua cronologia nos marcos de 538 d.C. e 1798, mas nenhum desses dois eventos possui o peso histórico que lhes é atribuído, e a continuidade de poder papal entre eles não equivale ao que Daniel descreve. Essa adventista está mais perdida do que cego em tiroteio, mas está agarrada aos pés de Ellen White, da mesma forma que os israelitas aos pés de Baal. Perceba uma coisa: esta construção histórica é imprecisa em pontos fundamentais. Os adventistas travam toda a sua cronologia nos marcos de 538 d.C. e 1798, mas nenhum desses dois eventos possui o peso histórico que lhes é atribuído, e a continuidade de poder papal entre eles não equivale ao que Daniel descreve. Veja como refutar adventistas que defendem essa maluquice. Ponto 1. O Edito de Justiniano de 533 d.C., não 538 como ela disse, foi uma carta reconhecendo o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas, mas não conferiu ao Papa poder político imperial. O Papa Vigílio, 537 a 555, foi inclusive preso e deportado pelo próprio Justiniano, evidência de que o poder papal sobre o imperador era inexistente. Ponto 2. O ano 538 marca simplesmente a recuperação de Roma pelos exércitos do general Belisário, o que expulsou os ostrogodos arianistas, um evento militar, não um decreto de supremacia papal. Ponto 3. A prisão do Papa Pio VI em 1798 foi revertida rapidamente. Pio VII foi eleito em 1799 e o papado continuou ininterruptamente. Se o domínio papal realmente terminou em 1798, como explicar a restauração papal de 1815, o Concílio Vaticano I de 1870 e a criação do Estado do Vaticano em 1929? A narrativa adventista seleciona arbitrariamente dois eventos para ancorar sua cronologia. Mas Satanás ainda continuou atuando como príncipe deste mundo e o mundo continuou sendo dominado pelo maligno. Porém, é muito importante notar que depois de Daniel 7,25, que mostra o papado durante a sua supremacia perseguindo os santos por 1260 anos, o próximo verso, que é Daniel 7,26, diz algo extraordinário. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Esse texto mostra claramente que o tribunal que tira o domínio de Satanás do reino deste mundo é assentado em algum momento histórico depois da supremacia papal, que terminou em 1798 e se desenvolve até o fim. A adventista fanática insere na frase "mas depois", aramaico, din itib, uma carga cronológica que o texto literalmente não sustenta, fazendo o versículo depender dos eventos papais de 1798. Essa é uma leitura retroativa, não exegética. E vamos combinar, completamente maluca. Afinal de contas, era só o que faltava. Jesus lá no céu esperando os papas e reinos entrar num acordo para que ele, Deus, supremo, soberano e onisciente de absolutamente tudo, pudesse agir. Basicamente, o Deus adventista é dependente da Igreja Católica para ser Deus. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 26, está dentro do quadro da interpretação angélica da visão dada no capítulo 7, versículos 15 a 28. O sujeito do capítulo é o quarto animal, a quarta potência mundial, e seu chifre pequeno.
O tribunal que se assenta em capítulo 7, versículo 26, é o mesmo do capítulo 7, versículo 10. O tribunal eterno de Deus que julga e destrói as potências hostis ao seu povo. Não há nenhuma indicação de que esse tribunal seja investigativo, nem que se inicie em uma data histórica específica entre 1798 e a parousia. O próprio contexto indica que o tribunal culmina com a destruição total da besta e a entrega do reino. Capítulo 7, versículo 27. Eventos escatológicos. Não há uma auditoria de registros celestiais iniciada em 1844. E se esse tribunal se processa até o fim, isso significa, obviamente, que ele se desenvolve antes do fim, ou seja, antes da volta de Cristo. Portanto, é um juízo pré-advento. Para de ser doida! Mas então o que acontece no fim? O próximo verso, que é Daniel 7:27, diz que o reino é entregue aos santos do Altíssimo. E esse reino que é entregue aos santos do Altíssimo é um reino eterno. Isso se harmoniza perfeitamente, inclusive com os evangelhos, porque quando os discípulos esperavam que Cristo libertasse o reino de Israel do domínio de Roma, que representa o reino de Satanás aqui na Terra, tanto em sua fase imperial quanto posteriormente em sua fase papal, meu Deus! Cristo, então, para desfazer essa expectativa imediatista dos discípulos, narra uma parábola acerca de si mesmo sobre quando tomaria posse desse reino. Em Lucas 19, do 11 ao 15, ele diz: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino... Observe primeiro que Cristo disse isso no contexto da expectativa dos discípulos de que ele, Cristo, iria tomar imediatamente o reino de Israel do domínio romano. Esse mesmo domínio romano que é também mencionado em Daniel capítulo 7, versículos do 25 ao 27. Observe que Cristo não nega a tomada do reino. O que ele diz claramente é que primeiro iria viajar para bem longe, ou seja, para o céu, a fim de tomar para si o reino e só então depois voltar para entregar esse reino já tomado aos seus discípulos por ocasião da sua volta. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13, não oferece qualquer base exegética para um evento celeste datado em 1844, nem para um juízo investigativo, porque seu foco não é cronológico ou forense, mas parenético. Ela pertence ao bloco de Mateus 24 a 25, que enfatiza a imprevisibilidade da vinda de Cristo e a necessidade de vigilância e fidelidade durante a demora do noivo, de modo que todos os detalhes narrativos, óleo, sono, clamor da meia-noite, fechamento da porta, servem para ilustrar a distinção entre discípulos preparados e não preparados no momento da parousia, não fases ocultas do ministério celestial de Jesus. A leitura adventista clássica inverte essa direção ao projetar sobre a parábola um esquema prévio construído a partir de Daniel 8, 14 e 1844. Faz da chegada do noivo a ida de Cristo ao lugar santíssimo, em 1844, relê a demora e o clamor como alusões ao movimento milerita e transforma uma exortação universal à prontidão num código histórico aplicado a uma crise do século XIX, o que é hermeneuticamente insustentável, pois depende de doutrina externa ao texto, ignora a insistência de Mateus 24 na impossibilidade de datar a vinda e desloca o eixo da parábola. Responsabilidade permanente dos discípulos, para um ponto cronológico particular que o próprio Novo Testamento, quando trata diretamente de juízo, João 5, Romanos 2, 2 Coríntios 5, Apocalipse 20, nunca associa a 1844 nem fundamenta em parábolas. Deixando assim bem claro que a sua volta acontece depois da tomada de posse do reino deste mundo e não antes, como muitos pensam. Essa é a mesma sequência de eventos que nós encontramos em Daniel capítulo 7, em que o tribunal que se processa a tomada do reino se assenta depois do período de supremacia papal que se encerrou em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general francês Berthier e se estende até
o fim. E somente depois que o reino deste mundo é tomado nesse tribunal celestial pré-advento, Cristo volta para entregar o reino aos seus santos, mostrando que o juízo da tomada de reino de Daniel 7 acontece antes da volta de Cristo. Ela é doidinha mesmo. A própria sequência interna de Daniel capítulo 7 destrói essa construção historicista. O texto nunca menciona 1798, Pio VI, Berthier ou qualquer data específica, nem sugere uma lacuna de séculos entre o fim da supremacia do chifre pequeno e o juízo. O que ele mostra é um quadro simbólico em que, primeiro, surgem 4 animais, versículos 3 a 7. Depois, o quarto animal, com seu chifre pequeno, persegue os santos. Até que veio o ancião de dias e foi proferido juízo a favor dos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículos 21 e 22. E, em seguida, o próprio anjo intérprete explica que esse juízo resulta na destruição da besta e na entrega imediata do reino ao povo dos santos do Altíssimo. Versículos 26 e 27. Não há 2 estágios temporais separados. Juízo pré-advento e, séculos depois, a parousia. O juízo de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, 22 e 26, é o ato escatológico em que Deus põe fim aos poderes opressores e como em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34. E Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, julga e entrega o reino em conexão direta com a manifestação final de Cristo, não com um processo invisível iniciado em 1798 ou 1844. Assim, o argumento adventista depende de enxertar datas e eventos extra-bíblicos, como Revolução Francesa e prisão de Pio VI, em um texto que não os menciona, enquanto o próprio contexto bíblico interpreta o tribunal de Daniel capítulo 7 como parte da consumação final, em paralelo com outros textos de juízo que jamais ensinam um juízo investigativo prévio, séculos antes da volta de Cristo. Por isso não é coincidência que a profecia de Daniel 8,14 se estenda até 1844, ou seja, uma data que está localizada justamente depois do fim da supremacia papal, que ocorreu em 1798, e ao mesmo tempo antes da volta de Jesus. A tomada de posse do reino deste mundo por Cristo é descrita também no contexto da 7ª trombeta em conexão com o juízo final de Deus que acontece no céu diante dos seres celestiais. Há outras questões que envolvem a data de 1844, como por exemplo o que aconteceu no céu a partir dela, além daquilo que já foi exposto aqui, mas estes são outros assuntos para outros momentos. O objetivo do que foi considerado nesse vídeo é mostrar que o tribunal de Daniel 7 é pré-advento e que ele ocorre entre o fim da supremacia papal em 1798 e a volta de Jesus para estabelecer o seu reino aqui na Terra para todo sempre, e que a data de 1844, segundo a profecia de Daniel 8,14, marca o início do juízo pré-advento. Juízo em que se processa a tomada de posse do reino deste mundo por Cristo, do domínio usurpador de Satanás. Mais grave do que os problemas exegéticos e históricos já apontados é o problema teológico que o juízo investigativo introduz. Ele implica que Cristo não pôde retornar antes de 1844 porque ainda não havia completado o processo de investigação dos registros dos salvos, o que é incompatível com o evangelho da justificação pela fé. A doutrina do juízo investigativo, tal como formulada por Hiram Edson, o R.L. Crozier, e depois sistematizada por Ellen G. White, sustenta que desde 1844 Cristo examina os registros de cada crente para determinar quem está pronto para ser salvo. Isso implica: a segurança da salvação é negada. O crente não pode saber se seu nome será confirmado no julgamento. A obra de Cristo na cruz é apresentada como incompleta, necessitando de uma fase adicional de purificação do santuário. Isso contradiz diretamente Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
O juízo dos crentes salvos está descrito no Novo Testamento como realizado na volta de Cristo. 1 Coríntios 4, 5, 2 Coríntios 5, 10, Apocalipse 22, 12. Não em 1844. A doutrina do juízo investigativo é, em sua essência, uma negação da suficiência da obra expiatória de Cristo. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. O argumento apresentado no vídeo é estruturalmente circular. Parte de 1844 como verdade estabelecida, seleciona textos que podem ser interpretados para sustentá-la e apresenta o resultado como prova irrefutável. Na realidade, 1. Nenhum texto bíblico menciona o ano 1844. 2. O princípio dia-ano é uma ferramenta hermenêutica medieval, não um ensinamento bíblico sistemático. 3. Daniel 7 e 8 têm cumprimento histórico primário em Antíoco IV Epifânio, com projeção escatológica, mas não em 1844. 4. A cronologia papal de 538 a 1798 é historicamente imprecisa e seleciona arbitrariamente 2 eventos. 5. O juízo investigativo contradiz a doutrina bíblica da justificação pela fé e a suficiência da obra de Cristo. Nós temos aqui no canal diversos vídeos completos que refutam essa doutrina diabólica e demonstram como pessoas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia desejam que você viva com medo, nos braços de Satanás. Ela é só mais uma. Portanto, nosso pedido é: rejeite Ellen White, aceite Jesus Cristo.